incômodo, né, do primeiro gol, que é absurdo. Depois a expulsão do Plata, depois que sai o gol. Eu não vou dizer pra você que o jogo tava controlado. Óbvio que não. O Flamengo não fazia uma atuação histórica pra amassar o São Paulo. Mas do jeito que se caminhava o jogo e pelo que o São Paulo vinha criando naquele momento do jogo, eu acho que era muito provável que o Flamengo ganhasse o jogo. Muito provável. Acho que o São Paulo teria que se lançar ao ataque para tentar um empate. E na transição defensiva, eu acho que o Flamengo poderia até fazer o terceiro gol dentro da partida. Eu acho que não é só você tropeçar, é o jeito que você tropeça. E ontem, o Flamengo tropeçou nas próprias pernas. O Flamengo ontem olhou pro jogo e falou, cara, qual é o jeito mais fácil de eu complicar o meu jogo? Tomando aquele gol no início e depois com a expulsão do Plata. É óbvio, quando você faz esse tipo de coisa contra um time com a qualidade do São Paulo, você pode fazer isso contra um time de Série C do Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca, vai terminar 4-0 pra você do mesmo jeito. Agora, diante de um time que tá na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, qualquer mínimo erro vai te punir. Ontem, essa bola caiu no pé do Mike. Inclusive, o melhor lateral direito que o São Paulo tem à disposição, na minha percepção, eu acho ele bem melhor do que o Cédric. Mas beleza, você pauta pra depois. Bola cai no pé do moleque, o moleque acerta um cruzamento perfeito pro Ferreirinha fazer o gol. Fez um bom jogo até o Ferreirinha. Então, quando você tá nesse nível, pra jogar um Campeonato Brasileiro, pra brigar com esse Palmeiras, pra brigar com... acho que o Cruzeiro tá um pouquinho de volta à briga como um todo. Pra brigar nesse nível, desses três, é erro zero. Ontem o Flamengo teve 2. Crassos. E aí, é isso que irrita. Deixar esses pontos pra trás com tropeçar nas próprias pernas. É uma situação que a gente não vê no Flamengo acontecer, né? Tipo de vacilo, de desatenção. A gente tá vendo cada vez mais, tá? Né? Eu acho que a gente mas viu até esse ano. final, acho que vai chegando um momento de maior pressão. Você tem uma Libertadores pra Cansaço, disputar também. cansaço, É que eu acho que talvez esse seja o grande diferencial do Palmeiras e do Flamengo. A chance do Flamengo cometer um erro desse tamanho é maior do que a do Palmeiras cometer um erro desse tamanho. Tanto que, se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, ele perde muitos pontos para time da parte de cima da tabela, o que é muito mais natural, porque são jogos muito mais difíceis, e contra times da parte de baixo da tabela é um erro muito mínimo, assim. O Palmeiras é muito mais constante contra o resto do brasileiro do que contra o G6, e aí tem toda aquela discussão. O Flamengo, em alguns jogos, por pequenas desatenções, acabou deixando muitos pontos pelo caminho, ou alguns pontos importantes pelo caminho, contra Ceará, que toma um gol lá, o gol de empate, num jogo que já estava 1-0, contra o Grêmio dentro do Maracanã, contra o próprio Fortaleza, que toma um gol no começo e aí depois não consegue correr atrás. E ontem, eu acho que tava muito... eu não sou a mãe de Ná, né? Mas eu garanto que o São Paulo não ia ganhar esse jogo ontem. Quando tava o 2-1, nem empatar o jogo. Porque o São Paulo, nitidamente, ele perdia força ao longo do jogo. E os jogadores mais técnicos do São Paulo, Marcos Antônio e Lucas, que o Crespo escolheu não começar para dar intensidade e competir, e até me pareceu uma escolha razoavelmente certa, porque acho que o São Paulo conseguiu dificultar bastante o jogo do Flamengo, iam ter que entrar. E aí no 11-11 ia ter campo para correr. O Luiz Araújo estava na beira do campo para entrar. Seria muito perigoso no contra-ataque. O Flamengo, com um a mais, com um a menos, Mano, o gol é de um acaso. O gol do São Paulo é de um acaso. Só sai porque a bola vai na lua, que o Emerson Royal tira, cai no pé do Mike, ele dá um tapa pra dentro e o Ferreirinha faz o gol. Mas assim, o São Paulo passou 10 minutos rodando bola, sem acontecer nada no jogo. Comeu 10 minutos do jogo do Flamengo com um a menos, com o São Paulo só trabalhando. Então assim, e o Flamengo é um time que me parece muito bem trabalhado pra jogar com um a menos. Já aconteceu isso algumas vezes, né? Até a primeira vez que aconteceu isso e a gente se surpreendeu, foi aquela contra o Corinthians, lá na Copa do Brasil. Aí teve a vez contra o Racing, que também se defendeu muito bem, o Racing só jogou bola na área. E ontem, mais uma vez, estava muito controlado. Foi um acaso o gol do São Paulo ter acontecido. Então, eu acho que estava muito mais perto do Flamengo matar o jogo num contra-ataque do que propriamente do São Paulo empatar ou virar, qualquer coisa do tipo. Eu também acho. Seria mais normal o 3-1 do que o 2-2. Apesar de novo, um jogo ruim do Flamengo, e eu não acho que é só por uma desatenção pontual do time. O Flamengo, em muitos jogos, tem tido dificuldade de se impor. Ontem eu acho que o Jorginho fez muita falta. O Saúl, depois da lesão, não volta a mesma coisa. O Saúl está tendo dificuldade nos últimos jogos de dar ritmo para o time. Parece que o bom era o Jorginho, né? Porque quando sai o Saúl e entra o Pulgar, o time continua. Mas quando sai o Jorginho e jogam Saúl e Pulgar... Parece que era o pilar da dupla, né?
de todas as duplas, o Jorginho é o que faz a maior diferença, tanto que ontem o Pulgar não faz um bom jogo. E eu acho que o Flamengo ontem viveu de momentos, de lampejos, porque tem bons jogadores, porque tem o Arrascaeta, por exemplo, mas o Flamengo não teve volume, o Flamengo não ataca, não dá em nada, retoma a bola, ataca de novo, e retoma a bola e ataca de novo. O Flamengo não teve nenhum tipo de imposição ontem. São Paulo foi muito perigoso, sempre com o Ferreirinha em cima do Emerson Royal, que não conseguiu achar o Ferreirinha quase em momento nenhum do jogo. O Emerson ainda sai com uma assistência, um belo cruzamento pro Lino, que esse sim tá dando uma crescida, mas a sensação que eu tenho é que o Flamengo vai precisar jogar melhor do que tá jogando nas últimas rodadas para ser campeão. O que o Flamengo tá jogando, ele vai deixar mais ponto em 2 jogos. Vai deixar mais ponto por aí. E ele já tem um jogo atrás do Palmeiras, porque eles estão empatados hoje. O Palmeiras tem a vantagem nos critérios. Se o Palmeiras ganhar hoje, ele abre 2 jogos para o Flamengo. E eu acho que o Flamengo não vai fazer um fim de campeonato perfeito. O time não está jogando para fazer um fim de campeonato perfeito. Não está jogando no 11 contra 11 e está tendo essas platadas aí que a gente nunca sabe quando que ele vai quebrar o plato. Eu acho que só existe um cenário pro Flamengo se o Palmeiras ganhar hoje, o Flamengo só tem um cenário de ser campeão brasileiro. Ganhar todos os jogos que faltam. Porque aí o Flamengo vai ter que... Vão voltar 7, né? Uhum. O Palmeiras vai ter que deixar ponto em 3. Porque a diferença passa a ser de 4 pontos. Porque ela fica de 3 pontos, só que o Palmeiras tem mais vitórias. Uhum. Então o Flamengo vai ter que ganhar todos os jogos ou torcer pra uma coisa que a gente não está acostumado do Palmeiras, de em 7 deixar ponto em 3. Cara, pro Palmeiras, do Abel, no Campeonato Brasileiro, você deixar ponto em quase metade dos jogos que faltam no Campeonato Brasileiro é muita coisa. A questão é que vem uma data FIFA maldita pro Palmeiras, né? Ele vai jogar um calendário torturante e com 7, 8 desfalques na data FIFA. Eu acho que uma coisa é ter 4 pontos na 26ª rodada. Uhum. Agora, faltando 7, com uma distância relevante assim, é isso. O Palmeiras hoje vai ter a chance de abrir uma vantagem muito forte no campeonato. Mas eu tô com o Beckler, tá? Eu acho que o Flamengo, a questão física, ela é impactante pro domínio do Flamengo, pras questões do Flamengo, mas nesse tipo de jogo, que a parte física não encaixa 100%, que a parte técnica não encaixa 100%, a moeda tem que cair pro teu lado. E aí, nesse tipo de erro, você não pode cometer. Se o jogo tá ruim, se o jogo não tá encaixando, não tá entrando, você não pode cometer erro besta, pô. Sim. O Palmeiras, o Caio tava falando, o Palmeiras não comete erro bobo, erro besta, no jogo que não tá encaixando. Às vezes, cara, o Palmeiras já ganhou muito jogo de 1-0, jogo meio mais ou menos, que a moeda joga pra cima, ela cai do lado do Palmeiras. Porque o Palmeiras não vai cometer esse erro. O Flamengo ontem cometeu esse erro, assim como cometeu contra o Grêmio, assim como cometeu contra o Ceará, contra o Fortaleza, contra o Santos na Vila Belmiro. Quando o jogo do Flamengo não encaixa, essa moeda, algumas vezes, não todas, obviamente, senão o Flamengo não estaria disputando todos os títulos, essa moeda algumas vezes cai pro outro lado. E aí esse é o grande problema. É mais provável que o Palmeiras ganhe jogando mal que o Flamengo, né? Com certeza. Sim. E já mostrou isso, né? Ao longo dos últimos anos também. Vamos escutar o Felipe Luiz. O Wallace falou sobre esses pequenos erros, né? Que aí no final acaba resultando até numa derrota, num empate. E o Felipe Luiz falou sobre isso. Vamos escutar. Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando. Você sentiu, Wallace, que ele deu uma jogadinha de toalha nessa coletiva de ontem? Não, a jogadinha de toalha acho que não. Mas entender que Ficou mais difícil. É bizarro. Eu esperava até um tom acima com relação ao Plata nessa coletiva. Porque ele tem aquele tom acima naquela coletiva emblemática contra o Pedro. E a verdade é que o Plata foi um irresponsável. O Plata é um irresponsável. A postura do Plata é uma postura de alguém que não entendeu o que o Flamengo estava jogando ontem. Talvez o Plata tenha achado que era um jogo comum, um jogo normal. O Flamengo estava jogando uma final de Copa do Mundo ontem. O Flamengo... E aí é o que eu falo.
E aí eu não vou entrar no mérito da vida pessoal do atleta, não tem nada a ver com isso, mas o Plata já é um cara que está sofrendo com pressão da torcida do Flamengo de maneira geral. Precisa se entender, como diria o poeta, tem que me ajudar a te ajudar. 3 expulsões, a gente pode dizer que uma expulsão foi injusta, a outra foi justa, etc. Mas são 3 expulsões que impactam diretamente os jogos do Flamengo. O Plata, nessa reta final do ano, e principalmente no jogo de ontem, o Plata foi irresponsável. Não tem outra. A responsabilidade está na conta dele. Porque um jogador, um atleta profissional, para jogar um jogo desse tamanho, não tem o direito de se desconectar do jogo que nem ele se desconectou. E ele pode ter botado, como o Marcelo Beckler falou muito bem, a temporada do Flamengo, no quesito Campeonato Brasileiro, em risco ontem. Ele quase colocou a temporada inteira. Ele já Mas foi em uma semana, ele cara. já foi Uma semana, responsável na temporada Libertadores. inteira. Porque a gente pode achar que foi rigoroso, o juiz. Mas ele correu um risco do cacete, velho. Irresponsável. A segunda, né? A primeira eu vou tirar da conta que também eu achei Não, meio loucura. a primeira Da expulsão não Estudiantes, existe, é. a segunda existe, Sim. e a de ontem não existe por outro motivo. A de ontem não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Que ele tenha dado um chega pra lá no Rojas, porque tava tocando ele quando ele tava no chão, ainda. Mas não deveria. Não deveria. Ele não pode dar motivo numa semifinal de Libertadores, 15 do segundo tempo, na cara dos caras, de dar um safanão pra acertar onde quer que acerte. Não pode fazer aquilo. A de ontem não tem nenhum sentido, cara. É um mau controle e que depois ele, sei lá, não tem a cabeça em cima do pescoço, sabe, sei lá onde estava a cabeça dele, pra fazer isso daí. Então, Ele vamos falar bota o de- pé. Esse nosso ângulo é muito bom, cara. Ele bota o pé e mantém, pô. Ah, loucura, né? Ele não bota o pé e tira. Ele bota o pé e mantém, faz força pra baixo. olha Estamos onde falando é, de olha Montinha? Ah, Ele vai. tem que ser muito. Porque assim, quando aconteceu, eu sei que são situações diferentes. Uma é uma questão talvez de indisciplina, que foi o que aconteceu com o Pedro. E o Felipe Luiz foi na entrevista coletiva e falou aquilo que foi muito bom até pro Flamengo, como grupo, enfim, como ambiente. Né? Agora, o Felipe foi perguntado sobre a expulsão. A gente tem essa palavra aí do Felipe Luiz, ou produção? Vamos escutar então, aí depois eu completo aqui para jogar pro Caio. Os caras estão espertos. Tá no né? ponto. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. E aí, assim, onde eu queria chegar, não estou dizendo que ele tem que chegar na entrevista coletiva e falar, olha o isso que eu ia Plata, falar. arrebentou com a gente só não vai ser campeão brasileiro porque o Plata foi expulso. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que é um lugar onde você pode chamar a atenção também, assim como ele fez com o Pedro. Que nesse momento, talvez, o detalhe, como uma expulsão, pode fazer diferença no jogo de futebol. Ele tirou totalmente a culpa do Plata. Tirou totalmente. São casos completamente diferentes. Concordo, são diferentes. Beleza? Um é disciplina, foi o que eu falei. Faz parte do gestor Felipe Luiz chegar no coletivo e passar um paninho pro Plata. Eu acho que faz parte da maneira como ele gosta de gerir. Agora, assim, eu tenho certeza que ele não chegou no vestiário e falou pro Plata, sem querer, Plata, então, A culpa é fica minha. tranquilo, pode deixar que a culpa é minha. Não, Perfeito. até porque é um lance no campo de ataque que, pô, o lance não vai acontecer nada, é um lance morto, completamente morto. E outra, eu entendo que o Felipe Luiz fala, corre, tava dando ao máximo, que é o mínimo pra um cara dentro do campo, né? O Plata não Mas tava fazendo mais que o mínimo dentro do campo, que era Flamengo, correr né? pros seus companheiros e vestir a camisa do Flamengo. Ponto. Agora, sem querer, não acontece, velho. Sem querer não acontece. O cara tem que ter o cuidado de não deixar as coisas sem querer acontecerem. Pô, sem querer ele jogou o campeonato. Ele pode ter jogado o Campeonato Brasileiro na lata do lixo. Sem querer no futebol, ele é evitável, muito evitável. Existem várias situações que você faz algo dentro do campo sem querer. Você errar um passe quando você sai, sei lá, num contra-ataque sem querer, é uma coisa. Você errar um passe dentro da sua pequena área e dar um gol pros caras, é outra coisa. E tem pesos diferentes. Não é porque é sem querer que o cara tá isento. Pô, a derrota de ontem é 100% na conta do Plata. Falar qualquer coisa diferente disso é uma completa loucura. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem muito mais conhecimento para saber qual jogador precisa de qual tipo de tratamento. Tem jogador que se você chegar na entrevista e tal e dar uma porrada nele, a chance de você perder esse cara, Apagado. dele se afundar dentro da cabeça dele e não sair mais dali,
é um perigo e ele, sei lá, o tanto de leite que estão enchendo o Pedro nesse mês, se ele vai voltar ou não. Com o Bruno Você Henrique. tá ajudando também nesse processo? Não. Não? Ninguém me pediu, né? Então, não corresponde a mim. Eu acho que tem uma nação rubro-negra inteira aí para se preocupar com isso. Perfeito. Com o Bruno Henrique podendo ficar fora. Se você perde também esse cara psicologicamente, é um risco que você não pode correr faltando 8 jogos para acabar tudo. Então, o Felipe Luiz acho que deve saber melhor. Ele tem muito mais... Pô, ele tá lá com os caras todo dia para saber o que cada um precisa. O que não pode ter é uma mão na cabeça, uma passada de pano, porque essa expulsão, ela é inaceitável, cara. O Luiz Dias foi expulso e quase colocou um jogaço do Bayern a perder contra o Paris Saint-Germain. Mas era um jogo intenso, pegado, que se o seu cara escapasse, ele ia dentro do gol. E ele erra num carrinho de um jogo muito intenso. Isso daí é um mau domínio, de um jogador que parece cansado até, né? Assim, o domínio já é de uma descoordenação física. E que depois ele coloca o pé onde não tem que colocar. É um lance muito fácil de se evitar. Muito Então, assim, fácil de se evitar. O que, assim, eu vi nas redes sociais alguns torcedores reclamando também da maneira como ele sai. Meio que assim, cara, resignado. Tá bom, foi isso mesmo, tá bom, fui expulso, meio que sem mostrar nenhuma indignação, coisas do futebol, pode acontecer. Cara... Eu acho que esse é o ponto, assim. Existem expulsões, gols perdidos, em jogos e jogos. Gente, futebol existe há mais de 100 anos aí, a gente sabe que um jogo vale mais que o outro. E tem momentos que valem mais do que o outro. Uma expulsão num jogo como esse, faltando 20 minutos pro jogo acabar, 15 minutos pro jogo acabar, mais acréscimo, etc. Cara, vale muito, cara. Vale demais. E eu tenho a sensação... E esse é o grande ponto, pra mim, com relação ao Plata. Ele me parece desconectado com o momento da temporada que o Flamengo está vivendo. Ele me parece achar natural perder a cabeça, como ele perdeu contra o Racing, porque tá tudo bem. Porque o cara me provocou, eu tenho direito... Não, você não tem o direito. O cara te provocou, sabe o que você tem que fazer? Já que você acha que você é o malandrão, fica no chão rolando mais 15 minutos, pô. Fica mais 15 minutos rolando, não dá um safanão no cara como o Beckler falou aqui. E aí, nesse lance também. Eu acho até, vou te falar, eu acho que ele foi... já olhei esse lance várias vezes e tal, eu tenho a sensação de que eu acho que ele foi pra fazer a falta. Mas não pra pisar no tornozelo. Acho que ele foi pra botar o pé na frente pro Arboleda trombar e matar o contra-ataque, ou pisar ali no pé do Arboleda pra matar o contra-ataque. Só que ele mediu mal. Tanto que a reação dele não é... Ele fala, cara, beleza, fiz, entendi mesmo, acho que era pra expulsão mesmo. A reação, o corporal dele é isso. Cara, não dá, mano. Eu acho que ele correu o risco. Ele correu o risco de fazer o que ele fez. Me parece, nessa altura do campeonato, que o Plata está completamente desconectado com o que está em jogo. Então, aí a parada é como que o Felipe Luiz conecta ele. Se ela chega na entrevista e fala, a culpa é minha, o que, assim, pô, eu entendo que o líder queira liderar, mas não é a culpa dele. Eu Não tô tem contigo, nenhuma culpa eu o tô Felipe Luiz. contigo. Nenhuma culpa. Nenhuma. Então, assim, é como que você vai trazer esse cara de volta agora? É chegar na entrevista e falar, acorda, Plata! Pode ser. Você acordou meio mundo que tá no Não, chat os aí, que caras- tá Ou no não. meio dormindo. E os caras lá... É. O quê? Não, ontem eu recebi uma... produção também. Ontem eu recebi Agora eu tomo um susto assim, a galera gosta, né? Ontem eu recebi algumas mensagens de amigos meus flamenguistas falando, cara, tá aí. Acho que agora a gente tem a quase certeza que o Flamengo vai jogar uma final de Libertadores com 11 jogadores, porque o Plata tá fora. Por causa da expulsão. Então, eu ia perguntar isso. Entre aspas, vira um reforço, o que é uma loucura, Não, né? não é, óbvio que não é. Você falou assim, Óbvio pô, que é não é. reforço, ainda bem que ele não joga, porque senão a gente poderia acabar o jogo com 10. óbvio que não é, E mas aí isso tem mostra outra como ele tá parada. desconectado. O Pedro a gente vai ver como tá, o Plata tá fora e o Bruno Henrique pode estar fora também, né? Você sabe, o Plata tinha sido expulso 3 vezes na carreira. Antes dessas 3 em 2 meses. A do Dobrou, Estudiantes tem então. que tirar da conta. Tirando essa, ele tinha sido expulso 3 vezes na carreira. Uma no Catar, acho que uma no Equador e uma eliminatórias da Copa.